O sonho profético sobre o desfile das múmias. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Olha, meus irmãos, eu estou tão impactado com este sonho que eu tive essa noite. Eu acordei muito cedo, 5 horas da manhã, abalado com esse sonho, irmãos. Eu não sei se eu já tive algum sonho como esse, assim, em relação ao Apocalipse. É muito forte, muito sério. Eu estou estarrecido. Fui orar, pedindo discernimento. Confesso que não tenho entendimento de tudo do sonho, desde aquele outro sonho que nós tivemos no começo da pandemia sobre as 5 chinesas, que era o período da primeira onda da pandemia que já se cumpriu. Meu Deus, irmãos, que forte. Eu gostaria de coração, de verdade, que esse vídeo chegasse a muitas pessoas, porque é um alerta profético, é um chofar, é uma trombeta profética tremenda, isto que eu vou compartilhar com vocês, que este sonho que eu tive de ontem para hoje é dia 10 de abril de 2021, e eu estou assim muito abalado, porque eu sei que muitos relatos desse sonho aqui vai acontecer e já tem acontecido. Eu fiz algumas anotações aqui para eu não me perder, que é um sonho com muitos detalhes significativos, não é? Começando aqui, primeiro tópico é a viagem para o Egito, né? Eu sonho, o começo do sonho, eu estou fazendo uma viagem para o Egito, estou chegando no Egito, num bairro pobre, e antes de eu chegar na casa onde eu ia me hospedar, eu vejo muitas crianças na rua brincando de esconde-esconde. Isso já é muito sério, porque no sentido profético significa crianças que são escondidas, crianças que desapareceram, crianças que são sacrificadas, como ali no desfile da múmia, né? Das múmias, nós vimos aquele obelisco e crianças sendo conduzidas ao redor daquele lugar. Então nós sabemos que as crianças, nesse sentido, quando se afunila o final dos tempos, o Apocalipse, os últimos dias, a deflagração do anticristo, crianças sumirão, crianças vão ser sacrificadas, como já tem acontecido, e eu já tenho feito vídeo sobre isso, né? Se você realmente se interessa por interpretação de sonhos proféticos e apocalípticos, deixe seu like, ative o sino, se inscreva, compartilhe com esse link com um grupo de pessoas, porque eu sei que é verdade e isso vai acontecer. Eu ainda estou sobre o impacto, irmão, desse sonho, e é muito sério. Então, eu chego no primeiro momento no Egito e eu vou para uma casa de velhos, encontro um casal de velhos ali, não é? Esses serão meus anfitriões no que eu estou planejando dentro do sonho. Chegando ali, eu sou bem recebido por uma senhora idônea com traços orientais. É uma senhora baixinha, e ela me conduz para eu me encontrar com o esposo dela, que está no primeiro andar. Tudo muito simples, uma casa simples, um prédio bem envelhecido, subo escadas velhas e eu encontro com aquele senhor. Ele está com um livro parecendo muito a Bíblia, não é? E ele me parece uma pessoa muito idônea, de oração e de jejum. Converso pouco com ele, não é? E eu estou no primeiro andar com ele. Significa o primeiro andar um nível alto, um nível de visão panorâmica melhor, né? Fala de você poder ver panoramicamente melhor, e um nível de espiritualidade também, não é? Um terceiro aspecto, o prédio, o primeiro andar, e ao lado covas que começam a se mexer. Eu estou travando uma conversa agradável com aquele senhor do primeiro andar, e me parece ele muito idôneo, um homem espiritual a priori. Então eu olho para o lado da casa dele e 2 covas começam a se mexer. É como se fossem covas rasas, um lugar de um cemitério improvisado ali. Ele olha como se fosse algo comum, e uma das covas, uma pessoa se levanta, a areia cai, e ela se levanta com aquela cor de múmia, e ela sai, e não tenho nenhum entendimento, e não vejo mais, sai de cena, simplesmente se levanta e sai de cena aquela figura. Mas existe um segundo homem na segunda cova mais próxima do prédio, que se levanta, e ele tem um traço étnico chinês.
e ele se levanta, ele está só com a bermuda esfarrapada, como roupa de múmia mesmo, e ele tem um traço étnico chinês, dá para perceber nitidamente, não é? Então isso representa um conchavo, representa o apogeu, uma influência da China em todo esse processo desse ato profético maligno que é o desfile da múmia, das múmias. Tem ali uma influência, tem uma ingerência da China que vai ser manifestada mais para frente. Eu estou compartilhando, mas eu estou com muito temor, irmãos, que é algo que me abalou muito e eu tenho orado desde que eu despertei 5 horas por esse assunto e também estudado. Então, esta figura, este homem que se levantava como uma múmia com traço étnico de chinês, ele não era violento e ele começou a conversar com o meu anfitrião, não é? Então, quando foi percebido que ele se levantou, então nós descemos daquele primeiro andar, eu fiquei mais à parte, e aquele meu anfitrião baixinho, que também tinha traços orientais, conversava com aquela múmia, com aquele homem. Ele tinha cor mumificada, aquela cor mais cor alaranjada, envelhecida, e eles conversavam. Ele não era violento, ele não tinha nenhum traço de que ia agredir ninguém, mas ele apontava para o seu órgão, para o seu pênis, e eles estavam conversando ali, e eu ficava muito impressionado, mas no meu espírito eu já sabia, eu já discernia no sonho, no meu espírito, o que era. Ele tinha um espírito homossexual e ele estava perguntando pelas pessoas se tinha alguém ali que tinha disposição de copular com ele, de ter relação sexual. Olha, irmãos, essa múmia, ela se levanta da cova e a prioridade dela é ter uma relação homossexual. Meu Deus, coisa séria demais. Então, ele tem um espírito homossexual e ele declara que ele é um amalequita. Meu Deus, como é tão sério e tão específico, nítido. Eu nunca tive um sonho tão específico assim, queridos, onde essa múmia que se levanta com o rosto chinês, ele vai falar ali com aquele senhor, com aquele velho que está aparecendo com um livro na mão, e ele tem um espírito homossexual, e tendo esse espírito homossexual procurando quem ele possa ter relação, ele diz que ele é amalequita. Meus irmãos, eu teria que fazer um vídeo enorme para explicar o que representa o povo amalequita para Israel. Foram os primeiros que fizeram guerra contra Israel depois que eles saíram do Egito. Amalequita significa lambedores de sangue. A origem do povo amalequita na Bíblia é uma origem questionável. Muitas pessoas dizem que é ali a partir do capítulo 36 de Gênesis, mas Balaão vai dizer que eles são a primeira nação da terra. É um povo estranho, é um povo seminômade, é um povo que é extremamente inimigo de Israel, não é? Só Davi conseguiu ter uma grande vitória contra o povo amalequita. Saul falhou, Deus declarou que não era para deixar um amalequita vivo, não é? Tudo indica, meus irmãos, eu não estudei profundamente, que eu já conhecia, mas depois desse sonho eu comecei a estudar desde 5 horas da manhã e orar. Tudo indica que é um povo hibridizado, não é? Que é um povo que vai se levantar com certeza no final dos tempos contra Israel. É uma parte muito grande, que envolve uma parte muito grande do povo árabe, do povo muçulmano, e apesar dele ter olhos e traços chineses, ele diz que o espírito é homossexual e amalequita, né? Lambedores de sangue. Olha que referência forte, né? Sobre ali aquela origem de Caim que nós estamos estudando no Mega. Olha os estudos do Mega. Então, eu percebo que há uma diplomacia, aí que eu me espanto no sonho, há uma diplomacia entre aquele senhor idôneo que eu estava conversando, que estava com a Bíblia na mão, mas depois descobri que não era a Bíblia, era a Torá, né? E eu fico à parte. Eles têm ali perto do prédio um lugar de reunião, e eu fico à parte,
E esse ser que se levanta da cova, que parece uma múmia com traços chineses, mas que tem uma voracidade homossexual e é amalequita, ele vai para o meio do lugar de reuniões, ali onde aquele senhor idôneo se reunia. E aquele senhor e outras pessoas ficam ao redor dele e ele no meio. Eu vejo que eles estão conversando. É uma conversa diplomática, não existe repreensão de demônios. Ele não é violento, ele está como se negociando ali. Então eles conversam, negociam e vão embora. E aquele espírito vai embora. E depois só fica aquele povo e aquele senhor. Depois ele vem me explicar, confirmar tudo, toda aquela impressão que ele era um espírito amalequita e que eles tinham mandado ele embora e que ele estava procurando quem fosse homossexual concordar para ter relação com ele. Então naquele momento eu sinto um incômodo acima dos meus joelhos, um incômodo como se algo de ferida, não é? E eu tiro minhas calças e olho e eu tenho uma ferida, né, nas minhas pernas, que estão colando minhas pernas acima do joelho e tem pus, é uma ferida, um inchaço. E aquele senhor disse assim, essa é uma retaliação, é um estilhaço, porque ele desejou, ele quis ter relação com você, mas eu falei que você era separado. E então um outro senhor que está ali mais jovem do que ele vem com um cigarro e queima essa ferida minha. E nada acontece, eu só sinto muita dor. Eu digo, então agora é a hora de eu repreender e de eu receber a minha cura. E eu repreendo, coloco as mãos sobre a enfermidade e repreendo, e logo aquela enfermidade se transforma em cascões secos e caem aqueles cascões, eles ficam meio que impressionados, não é? E assim o sonho termina, meus queridos. Eu estou andarabacanto xandarabá. Eu estou compartilhando com vocês, estou me arrepiando, porque eu sei que é algo totalmente sério, espiritual e profético, e que eu seja apenas um chofar do Senhor. Então eu só queria pontuar aqui alguns elementos para facilitar o nosso entendimento que o Senhor tem trazido sobre minha pessoa, essa lucidez para a glória dele. Então, o velho idôneo, eu entendo que representa Israel, ali muito perto do Egito, no lugar mais alto, no lugar de visão. Ele é um judeu, ele não é um cristão, então ele tem na mão uma Torá, é um homem de oração, é um homem de jejum, mas ele não tem autoridade no nome de Jesus. Ele apenas negocia com aquela múmia. Aquela múmia representa o Egito, representa a China, que vem à tona e que tem uma influência, e Amaleque, os inimigos, mostra que Israel está apenas negociando. Israel não está com aquela autoridade que Deus queria. Israel está agindo como Saul agiu com os amalequitas, fez uma negociata ali com Agag, rei dos amalequitas, não é? Muito tremendo. Então, aquele senhor, ele simplesmente conversa com aquele espírito e o espírito vai embora, não é? Eles estavam falando em um idioma que eu não conhecia e eu só discerni no espírito ali longe, não é? Eu represento o Brasil, não é? Quero dizer para vocês, irmãos, que o Brasil tem o nome de Jesus, tem Yeshua HaMashiach, e o Brasil tem cura. Olha onde a ferida veio, perto dos joelhos, né? Então, o Brasil vai sofrer uma retaliação. Aquele homem que veio me queima com cigarro. O Brasil vai receber como se fosse uma queimadura, mas não é uma queimadura de morte, é para a glória de Deus. Nós vamos sentir uma dor, uma queimadura, mas o Brasil tem a cura. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Quem tem ouvido para ouvir, ouça e entenda. Neste sonho o Senhor mostrou que a autoridade da cura quem tem é o Brasil. Então entenda bem o que eu estou falando, para não haver distorções e mal entendido, nem acréscimo, nem alguma coisa que venha suprimir o sonho. Eu creio que existe algo espiritual, uma cura, um poder espiritual de Deus que Israel não tem, porque Israel não é um povo que clama o nome de Jesus. Eles têm o temor de Deus, mas eles não creem no nome de Jesus. E por isso eles estão apenas negociando. Israel está apenas negociando com China, Egito e com Amaleque, que é toda aquela comunidade muçulmana.
mas eu quero dizer que o Brasil tem autoridade, tem poder de cura, tem condição de discernir, de fazer diferença nessa última hora, antes da volta do Senhor Jesus. Quero só lembrar que quando a múmia sai, depois daquela conversa que ela teve com o Senhor, ela sai se transformando em uma pessoa. Ela não tem mais a cor de múmia. Que bom que eu pude lembrar isso aqui. Ela não tem mais a cor de múmia. Depois que ela conversa com o velhinho que representa Israel, ela tem uma cor de um ser humano natural. Ela sai como um chinês normal, só que ela sai, irmãos, com uma cicatriz no olho. Olha para mim e sai com uma cicatriz no olho. E essa cicatriz no olho, como fosse uma cicatriz recente, representa a marca do anticristo. O anticristo, ele tem dentro daquela trindade maligna, as duas bestas do anticristo, tem um que é ferido e sobrevive, não é? Então essa marca no olho é uma marca do anticristo. Então esse sonho é um sonho profético, apocalíptico, é um sonho que aponta para o apogeu de guerras, de nações, certo? Possivelmente, eu não entendo muito sobre inversão de campo magnético, não entro nessa seara aqui agora, mas com certeza tem a ver com guerras e preparação para o anticristo. Nós possamos temer e orar em nome de Jesus. Shalom.